Bom dia a todos. Bom dia. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, só estamos aqui reunidos, Pai, em teu santo nome, por meio de Cristo Jesus, que nos deu livre acesso e nos justificou para que possamos aqui estar na tua presença, nos aproximarmos do trono da graça, confiandamente no Senhor. Pai, que venhamos a aprender mais do Senhor, aprender mais de Cristo, para que assim tenhamos nosso crescimento espiritual e desta forma também crescer em santidade. Perdoa os nossos pecados, quando muitas vezes somos negligentes, mas nos leva sempre para a tua retidão, para que venhamos sempre a crescer e tenha maturidade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 47, Louvor e Glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Pode sentar. E como é o nosso hábito, a gente vai estar estudando, né, e lendo o Breve Catecismo de Westminster. Breve Catecismo de Westminster. Já deixa aí sua Bíblia a posto, porque eu vou pedir para que alguém leia alguns textos. A pergunta de hoje é a pergunta de número 10. Como criou Deus o homem? Na semana passada a gente fez como Deus criou, né? Qual foi a obra da criação, tá? Semana passada. E aí a gente agora chega na pergunta de número 10. Como criou Deus o homem? Tá? E a resposta é: Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Eu acho interessante que quando ele fala assim, Deus criou o homem macho e fêmea, ou seja, a palavra homem aqui não significa só o sentido masculino, tá bom? E depois foi que vieram com o politicamente correto, e aí começaram a separar demais as coisas. Mas, por exemplo, quando se fala homo, né? Sapiens, vamos falar da evolução. Homo é ser humano. Então, quando você ouvir a palavra homem, não significa só a questão de masculino. Tanto é que aqui fala, Deus criou o homem, macho e fêmea. Então, o sentido aqui da palavra escrita homem aqui
é no sentido de ser humano. Então, Deus criou o ser humano, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Então, vamos lá para algumas referências bíblicas. Gênesis 1, 27 e 28. Alguém já abre aí? E, por favor, pode ler em alto e bom som, porque quem está pelo online gostaria de ouvir sua voz. A não ser que depois a gente providencie um microfone, você vem até aqui à frente e começa a ler também. Aí eu vou chamar por nome e a gente quebra todo o gelo, tá bom? Bora, falar. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pronto, olha aí. Sobre todo animal, sobre todos os peixes. E aí, hoje vamos dizer assim, na pós-modernidade, tem grupo de pessoas que valorizam mais os animais do que o próprio ser humano, né? Muitas vezes as pessoas até ignoram. Por exemplo, se você falar nas mídias, você não vai ver isso. Diariamente os cristãos são perseguidos em alguns países. Você nunca vai ver isso na mídia, nos jornais, nos sites de notícia. Mas já teve casos, por exemplo, eu não estou dizendo aqui que justificando a morte de um animal, nada disso. Mas de repente aconteceu da pessoa, né, matou um animal, pronto. Toda a cobertura da mídia, já aconteceu isso, viu? Toda a cobertura da mídia. E muitas vezes a morte de um cristão em outro país, você nunca vai ouvir falar. Se não for pelos sites corretos, como por exemplo a Janela 1040, Portas Abertas, aí você vai ver que eles vão relatar o quanto os cristãos são perseguidos. Então, Deus deixou o homem e mulher, né, para subjugar, ou seja, para dominar os animais. Hoje as pessoas estão querendo, né? Eu lembro que teve um aluno meu que falou, né, que eu estava falando sobre a questão da Venezuela, que lá eles começaram, para não passar fome, eles começaram a se alimentar até dos pets. E aí ele disse assim: não, se fosse entre mim e o cachorro, eu me sacrificaria. Aí eu disse: mas depois eles comiram teu cachorro, e aí? Que adiantou? Então, assim, nossa, eu primeiro, e depois, o pai é sério. Olha só a cabeça do indivíduo, né? Então vamos lá. Colossenses 3:10. Quem abre aí? Colossenses 3:10. Isso é o chamado passou o pitu. Colossenses 3:10. Quem pode ler? E vós desiste de novo, e se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vendo o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Efésios 4:24. Efésios 4:24. Quem encontrou já pode ler. E vos revistai de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pronto. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Se revestir. Gênesis 1:20. Já foi, tá? Gênesis 1. Porque ele separou aqui, tá ali. Gênesis 1, 28 e 29. Ou 27 e 28, tá bom? Então, para alguns questionamentos com relação a isso. Qual é a diferença entre a criação de outras criaturas e a criação do homem? Deus simplesmente ordenou a existência às outras criaturas. Mas quando o homem foi criado,
a Trindade decidiu que o homem deveria ser feito à imagem de Deus. Então, quando você vai ler, né, o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver, né, Deus criou, aí depois, quando chega no ser humano, ele fala, façamos, né? Então, assim, ali já estava a Trindade, tá? Já estava Deus, Pai e Espírito Santo. Por que esta diferença é importante? É importante visto que o homem é a única das criaturas dentre as que Deus criou que é consciente de si mesma. Deus fez o homem à sua imagem mental e moral. O Dr. Albertus Peters diz: e isso compreende o poder autoconsciente de raciocinar, a capacidade da autodeterminação e o senso moral. Em outras palavras, ser uma criatura que pode dizer eu sou, eu devo, eu irei. Isso é o que significa ser feito à imagem de Deus. Por que Deus criou o homem? Está lá bem na primeira pergunta do breve catecismo. Me ajude. Ou seja, corrobora com qual é o fim principal do homem, tá bom? Beleza. Porque Deus criou o homem? O homem foi criado por Deus para que servisse ao seu Criador. Deus não existe em benefício do homem, mas sim o homem existe para benefício de Deus, para servi-lo e glorificá-lo para sempre. Hoje em dia as pessoas querem que Deus só providencie as coisas para eles, né? Até parece que é assim, se não acontece nada de bom na sua vida, então parece que Deus não está no controle da sua vida. Que espécie de sabedoria, justiça e santidade o homem teve quando foi criado? A sabedoria do homem era um conhecimento perfeito de Deus, de sua obrigação e de muitas outras coisas pelas quais provavelmente lutamos hoje. A justiça do homem era uma justiça inerente que fazia com que Deus o declarasse ser muito bom. A santidade do homem era a raiz oculta de sua justiça que brilhava no seu coração. Então a sabedoria do homem era um conhecimento perfeito de Deus. Então as pessoas sempre vão confundir a sabedoria terrena com a sabedoria divina, tá? Sabedoria não é conhecimento, pessoal, tá? Às vezes as pessoas falam, não, fulano estudou bastante, ele é sábio. Nem sempre. Ele estudou, fez mestrado, doutorado, pós-doutor, tudo, e não sabe usar. Se ele não sabe usar o seu conhecimento, ele não é sábio. Se ele não sabe, olha só, não sabe, tá? Então, sabedoria é quando você tem uma gama de conhecimento e sabe usar esse conhecimento, sabe ter um benefício desse conhecimento. Que tipo de domínio o homem tinha sobre as criaturas? Deus fez o homem cabeça do mundo. Ele recebeu o direito de reinar sobre as criaturas e dar-lhes nomes. Ele deveria governá-las para a glória de Deus e o seu próprio bem. Em tantas de nossas escolas, hoje, a teoria da evolução teísta está sendo ensinada. Isso é consistente com o ensino da Bíblia? Não. A evolução teísta, a evolução como método da criação de Deus, não é consistente com a Bíblia. A posição da Bíblia pede... Deixa eu ver aqui. Isso é. A posição da Bíblia pode ser esquematizada assim. A Bíblia diz que Deus criou do nada e que essa criação incluiu todas as coisas que têm ou terão ou poderão ter existência. Tudo isso deve a Deus seu ser e substância, bem como sua forma. Embora isso seja confuso para o homem, é absolutamente necessário se vamos nos ater à fé cristã. A Bíblia diz que Deus é eterno, não que a matéria é eterna, como seria necessário para qualquer teoria da evolução. A Bíblia diz que o homem veio a existir pelo ato criador, especial de uma vontade livre, autodeterminada. Reconhecendo que precisamos rejeitar tanto a evolução em sua conotação ateísta,
como as implicações filosóficas da evolução como forma de deixar Deus de fora do universo. Precisamos reconhecer que é possível existir uma variação e que isso não seria uma contradição à Escritura. Existe muito que não entendemos sobre as maneiras e os meios que Deus já usou para trazer o homem e o mundo ao seu presente estado, mas essa variação está dentro das limitações da norma estabelecida por Deus, segundo é apresentada na Bíblia, e não deve ser confundida com evolução. De volta ao Gênesis, em seu livro ímper de Uma Harmonia dos Padrões Presbiterianos de Westminster, o Dr. James Benjamin Green declara: o melhor conhecimento é o conhecimento de Deus. Em segundo lugar, o conhecimento do homem. O judeu chegou dizendo: conhece teu Deus. O grego chegou dizendo: conhece-te a ti mesmo. O cristão chega dizendo: conhece teu Deus e a ti mesmo em Jesus Cristo. Então, quando a gente conhece a nós mesmos por meio de Cristo Jesus, que é a nossa imagem, né? Que é a imagem que nós perdemos, né? Na queda do pecado do primeiro homem, né? E depois somos resgatados, né? A gente resgata essa imagem por meio de Jesus. Quando somos confrontados com o problema da origem do homem, direcionamos todas as palavras divinamente inspiradas. No princípio, Deus. Para todos temos a chamada: voltem ao Gênesis e sejam agradecidos por essa verdade notável e incrível da palavra de Deus. Há pessoas demais hoje querendo substituir a doutrina ensinada na Bíblia por sua visão de origem das coisas. Parece que o próprio diabo, com suas mais astuta artimanha, está dizendo: se eu puder apenas envolver aquele jovem na teoria do que o homem evoluiu das formas mais simples da matéria e da vida e se desenvolveu por um processo perfeitamente natural, então a Bíblia não será muito importante. E isso foi provado repetidas vezes. Quando uma pessoa aceita a evolução em lugar da doutrina da criação das Escrituras e recusa-se a acreditar que o homem foi resultado de um ato criador especial de Deus, então o Deus da Bíblia não é mais o Criador e sustentador. Chegou a hora de todos os cristãos reconhecerem hoje os perigos dessa falsa doutrina e especialmente o papel que desempenha na teoria daqueles que negam a inspiração da Bíblia. Nada menos do que um compromisso total com a doutrina da criação da Bíblia nos guardará da apostasia que destrói a igreja do Deus vivo. Então, por isso que muitas vezes, tem até pastor muitas vezes que fica meio com o pé atrás quando o irmão, vamos dizer assim, passa no vestibular, entendeu? Ela passa na frente e baixa a cabeça, agora quando passa atrás não baixa a cabeça. Quando tem receio, por quê? Porque acha que o jovem vai perder a fé. Mas muitas vezes o jovem, quando vai perder a fé, é porque ele não teve uma consistência. Quando você tem uma firmeza da sua fé, você pode ir para qualquer aula de com o professor ateu, e tem, viu? Assim, nossa. Então, quando você acredita realmente que o homem existiu a partir de um Criador e o sustenta, né? Temos de nos lembrar que o Criador é supremo. Ele é a causa absoluta de tudo o que acontece. O ser eterno e bendito para sempre, que optou por criar o mundo pela sua vontade. Então foi da vontade de Deus. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é: no princípio Deus. Entendeu? Então foi o princípio de tudo. Então Deus criou a partir do princípio. Vamos nos separar em sala. E quem nos assiste pode apertar aí onde tem concluir aí, no azulzinho novamente ali de lado.